Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu convidado de hoje é Renan Chizzini, coordenador técnico da Nitro, uma das principais empresas brasileiras de insumos biológicos e de nutrição agrícola. Renan é engenheiro agrônomo e atua diretamente no suporte técnico ao campo, auxiliando o produtor rural no manejo, que visa o aumento de quê? De produtividade, que é aquilo que é de mais importante, e também de rentabilidade, com base em fundamentos agronômicos sólidos. Com forte presença junto a produtores e consultores, ele acompanha de perto os desafios e avanços no manejo das lavouras, contribuindo para a adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis no campo. Você sumiu de mim, hein, Renan? Como é que você tá? Tudo bem? Eu estou ótimo, Divino. Estou sempre à disposição para conversar com você. É ótimo poder conversar contigo, uma pessoa que comunica diretamente com o agro, que traz informações precisas e informações muito relevantes para o dia a dia do produtor. Como é que tá a nossa querida Rondonópolis? Meu amigo, quente, hoje batendo 40 graus aqui, próximo ao horário do almoço. Agora, pra você ter uma ideia, acabou de cair uma chuva que deu uma amenizada na temperatura. Deus. Cara, isso aqui é terrível, porque tem hora que tá um calor de maluco, daqui a pouco a temperatura cai. E eu falo, não tem organismo no mundo que aguenta isso não. Não, a qualidade de vida, o conforto térmico aqui se baseia no ar-condicionado, né? É indispensável. Você pode ficar certo de que aqui não é diferente não. Meu amigo, vamos falar de milho. O pessoal já plantou milho, quem tinha de plantar, acho que já plantou, né? Já fechou a janela? A janela já fechou sim, ela fecha ali no dia 20, 21 de fevereiro. Entretanto, esse ano a gente teve o avanço por parte dos produtores plantando um pouco fora da janela. Tem relatos de produtores que plantaram até ali a segunda semana de março. Pois é, se o produtor avançou até a segunda semana de março, ele pode ter problemas sérios lá na frente, não pode? Pode. Esse é um grande receio dos produtores, né? A safrinha, por si só, ela já é conhecida como uma safra que traz mais desafios do ponto de vista sanitário e também do ponto de vista climático. A gente já está começamos o outono, né, há poucos dias, as chuvas já começam a diminuir e aí a gente tende a ter problemas no desenvolvimento dessas culturas. Neste ano, especificamente, a gente tem recebido bons volumes acumulados de chuva e eu acredito que o produtor não terá muitos problemas do ponto de vista produtivo. Agora vamos acompanhar como se desenha aí o cenário dentro do mês de abril, iniciozinho de maio, que aí são fundamentais para uma safra cheia e de alta produtividade, né? Quais são os principais desafios fitossanitários enfrentados atualmente pelos produtores de milho na safrinha, Renan? Os produtores de milho, eles já vêm da safra da soja, da safra de verão, com uma alta população de pragas e doenças nas lavouras. A gente já pega um cenário hoje em que os agricultores cultivam 2, 3 safras em cenários onde a gente tem irrigação. E o que acontece é que muitas vezes esses micro-organismos eles permanecem no ambiente ativos e virulentos o ano todo. Então eles encontram ponte verde para se multiplicar. Na safrinha, isso fica um tanto mais intenso, porque a gente vem da safra de verão, onde eu tenho um período de chuvas, eu tenho cultura, eu tenho soja, eu tenho milho safra, eu tenho algodão safra, algodão safrinha. Então, as pragas e doenças, elas encontram um cenário favorável para sua multiplicação. Quando olhamos para o milho, a gente tem problemas fitossanitários do ponto de vista desde na implantação de fungos do solo, aí a gente vai para a parte aérea, percevejos, lagartas, serrugens, manchas foliares. Então o produtor tem um cenário extremamente desafiador do ponto de vista fitossanitário. O bom disso é que temos ferramentas para ajudar ele a driblar esses problemas. Renan, como é que a identificação precoce das doenças foliares pode influenciar o sucesso do manejo sanitário? É importante que a gente esteja sempre com o pé na lavoura e, como eu gosto de dizer aqui na ponta, ombro a ombro com o produtor. Nesse ombro a ombro, nessa realidade, nesse dia a dia lá no campo,
que a gente começa a perceber os primeiros sintomas do surgimento de pragas, do surgimento de doenças nas culturas. E a partir desse momento, quando nós identificamos a presença, e muitas vezes via monitoramento por instituições de pesquisa, como a chegada de esporos, por exemplo, de doenças fúngicas ali na lavoura, a gente começa a desenvolver um manejo fitossanitário preventivo com vistas a defender as nossas plantas do ataque dessas doenças, especificamente neste caso. A gente consegue manejar, primeiro, preparar a planta para que ela se comporte melhor frente a um cenário desafiador, onde ela vai ser contaminada por esse fungo, ou eventualmente uma bactéria. E também conseguimos tratar de maneira curativa esses micro-organismos para que eles causem o menor impacto possível na produtividade do produtor. Eu diria que o manejo preventivo ele é preponderante para quem quer ter altas produtividades, tanto na safra, mas na safrinha eu daria uma atenção ainda maior. Tem se falado muito na mancha branca, né? Ela tem sido uma das doenças mais agressivas. Quais são os principais fatores que favorecem a disseminação dessa doença? Mancha branca é uma doença destaque na cultura do milho, né? Quando olhamos para as diversas regiões do Brasil, todas são afetadas por essa doença. Quando a gente olha para o cenário, como estamos tendo agora, falávamos agora há pouco das temperaturas elevadas e das altas umidades que a gente recebe por conta da precipitação e a disponibilidade, obviamente, do fungo ali na lavoura, do inóculo, e um organismo suscetível, que no caso é o milho, a gente tem o favorecimento do surgimento dessa doença. Quando olhamos para o Cerrado brasileiro ou para a região sul, a safrinha ela é extremamente importante, a gente tem uma grande produção dela. Então, a doença tem um cenário favorável para o aparecimento. Pois é, e tem se falado muito também num tal de bipolares. Não sei, parece que a gente não ouvia falar muito em bipolares, agora estão falando muito. Tem sido um problema a se preocupar? Bipolares ele tem ocorrência mais isolada, mas eu diria que é uma doença aí emergente e quando ela aparece nas lavouras, ela é um cenário, representa um desafio para os produtores, tá? Então, dependendo da região, dependendo da condição climática, depende muito do híbrido que está sendo cultivado também, ele pode ser mais sensível ao surgimento, ao aparecimento dessa doença. Renan, eu ouvi falar que tem uma tal de ferrugem polissora. É isso mesmo? Polissora? Eu pronuncio polissora. Tá. O importante é que é uma ferrugem, né? Uma ferrugem e tem a outra ferrugem que é a comum. Como é que elas têm características semelhantes? Como é que o produtor pode fazer um diagnóstico pelo visual? Elas são muito comuns de ocorrência no campo. Eu me preocuparia mais com a polissora do que com a ferrugem comum, mas elas são doenças que, dentro do manejo preventivo e de todo o espectro de tecnologias que eu vou aplicar ali no campo para fazer o manejo da mancha branca, para fazer o manejo do bipolares, para fazer manejo de enfesamentos, por exemplo, eu trago o mesmo manejo para ela. Então, hoje ela é uma doença, elas são doenças pronunciadas, elas acontecem, mas no milho elas não são um problema significativo, porque eu manejo elas junto com as demais. Agora, quando a gente olha para outras culturas, como o sorgo, por exemplo, elas são uma doença extremamente severa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eventualmente, se eu tenho uma lavoura de milho ao lado de uma lavoura de sorgo, provavelmente esse sorgo vai estar disseminando inóculo para minha lavoura de milho e ela vai se tornar um problema difícil de manejar na ponta. E esse ano, como muita gente perdeu a janela do milho, provavelmente vai ter um plantio de sorgo muito maior, né? Exatamente. Quando a gente olha aqui para o sul do Mato Grosso, que é a região onde eu atuo, o sorgo entra muito forte na substituição do milho, principalmente por conta da janela. Ele é uma cultura mais rústica, ele precisa de uma disponibilidade hídrica menor para fechar o seu ciclo. Então, quando a gente olha, inclusive do ponto de vista da indústria, a gente tem uma grande aceitação também por esse grão. Então, ele serve desde nutrição animal até fazer etanol, como é o caso do milho. Então, ele compete com esse cenário e tem uma aceitação muito grande pelo mercado. Deixa eu contar um segredo, tem gente fazendo pipoca de sorgo, viu? Sabia? Essa eu não conheço. Tem.
Essa eu não conheço, não. Deixa eu te perguntar, cigarrinha, você falou agora mesmo de enfesamento, né? Cigarrinha e complexo de enfesamento. A gente falou tanto disso nos últimos anos, né? Ainda é um problema muito sério? Cigarrinha é um dos principais desafios da cultura do milho safrinha. Talvez por conta de tudo que o produtor tenha passado ao longo dos últimos anos com essa praga, é a praga que mais causa medo no produtor. Entre ela e a lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda, eu diria que os produtores têm um olho no peixe e outro no gato aqui. É um na cigarrinha e outro na Spodoptera, porque elas são pragas severas. Mas hoje, os produtores e a pesquisa evoluiu muito no manejo de pragas, principalmente da cigarrinha nesses últimos anos, e a gente tem métodos de controle muito eficientes para elas. Então, o uso de micro-organismos, de inseticidas químicos, de inseticidas microbiológicos, a exemplo da Bovéria baciana, por exemplo, de metarrísio, entre outros micro-organismos, favorecem o manejo dessa praga. E eu vou te contar um segredo que talvez eu vou adiantar a sua próxima pergunta. Se nós conseguirmos manejar bem a cigarrinha aqui, nós não teremos problemas com os enfesamentos que são transmitidos por ela, ou seja, elas são importantes insetos vetores aqui na cultura do milho. Bati sua carteira? Pior, viu? Pior. Mas tudo bem, como eu tenho mais cartas na manga, né? Eu vou aproveitar então e já vou fazer o seguinte, Renan, já vou fazer um intervalo comercial e a gente volta já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou entrevistando o engenheiro agrônomo Renan Chizzini, que é coordenador da empresa Nitro. Mas, Renan, vamos falar então de rotação de culturas, que é um negócio assim, é complicado falar de rotação de culturas, né? Porque a gente fala, nossa, é necessário, o produtor tem que fazer rotação, tem que parar de fazer a sucessão, mas aí quando ele olha lá para as contas que tem que pagar, muitas vezes fica difícil dele sair, né, dessa sucessão e passar para a rotação. Como é que a rotação de culturas contribui para a redução dos inóculos? Divino, eu tenho uma visão tanto diferente sobre esse aspecto. Pode ser porque eu sou a pessoa que estou aqui na ponta e estou defendendo isso frente ao produtor. Vamos lá, vamos ouvir. Quando nós olhamos para a rotação de culturas, o pessoal tem, de fato, essa imagem aqui, essa ideia de que você necessariamente vai cultivar alguma coisa que não vai te trazer um retorno econômico naquele momento. Mas hoje, quando a gente tem um cenário diverso no Brasil, a gente tem um clima favorável, nós temos uma pesquisa que é referência para o mundo todo, e hoje o produtor não precisa mais escolher entre ser produtivo e fazer rotação de cultura. Ele pode fazer rotação de cultura ganhando dinheiro também. Quando a gente olha para a safra de verão, a gente tem a soja plantada em larga escala. Quando a gente olha para a safrinha, a gente pode entrar com milho. Tem produtores que têm uma estrutura maior e têm condição de plantar algodão. Aqui na região sul do Mato Grosso, o gergelim, principalmente o sul e vale do Araguaia, o gergelim está entrando como uma cultura que entrega rentabilidade e que vai entrar nesse sistema como rotação de cultura. Você pode fazer o consórcio com braquiária, tem produtores que trabalham com integração lavoura-pecuária. Então você cultiva a soja, entra com a braquiária, você tem o boi. Então assim, por isso que eu vejo como um cenário muito mais amplo. O produtor já não precisa escolher entre colocar uma planta de cobertura ali que vai ter um efeito no longo prazo. Ele tem efeito imediato, sim, já na próxima safra e nesse período em que ele cultivou uma outra cultura que não é especificamente uma cultura granífera, por exemplo, para soja ou milho, ele tem resultado econômico, sim. E eu vou te dizer, quando o produtor faz um sistema de rotação de cultura, além desse incremento que ele tem
de renda nesse período específico, ele tem ganhos produtivos na frente, que representam mais rentabilidade para ele. Pois é, você falou de gergelim, tem gente falando também de milheto nesse momento, mas a gente enfrenta alguns gargalos no Brasil, né? Por exemplo, não tem armazém para colocar o milho. E aí, como é que você vai colocar, né, essas outras culturas, sendo que a gente não tem essa estrutura? Outra coisa, tem mercado e tem preço para essas outras culturas? Tem mercado, tem preço. Quando a gente olha para o cenário do gergelim, por exemplo, aqui no Vale do Araguaia, os produtores já praticam a compra da semente e dos insumos atrelada à venda do produto. Então ele não precisa se preocupar com o armazenamento, com o recebimento desse grão. A própria empresa que vende os insumos já está comprometida com o recebimento dele, até porque, no caso do gergelim, esse grão ou ele vai para a indústria, para a produção de óleo, ou ele vai direto para exportação como grão in natura. Uma parte fica no mercado nacional, obviamente. Então, o produtor já pratica, vou usar um termo que talvez não seja mais correto, mas é a venda casada. Então, ele compra já o pacote, a semente, o pacote fitossanitário, e já com destino para esse grão que ele vai produzir. E o mercado consegue absorver. Renan, qual que é a importância da escolha de híbridos com maior resistência genética às doenças foliares na construção aí de um manejo mais sustentável? Ele pode ser ele é o segredo do sucesso de uma lavoura. Quando a gente faz a semeadura de híbridos com perfil fitossanitário inferior ou menos resistente ao ataque de pragas e doenças, menos tolerante ao ataque desses micro-organismos, automaticamente eu tenho um investimento maior para defender essa planta no campo, porque é um cultivo a céu aberto, então eu tenho o inóculo, tem a praga, tem a doença, tem tudo ali acontecendo, e eu tenho que defender, obviamente, se esse híbrido não tem essa capacidade de tolerância. E por outro lado, quando eu tenho um híbrido que ele é mais tolerante, eu preciso fazer esse investimento também, e o produtor geralmente não mede investimento para um híbrido ou outro, ele faz o mesmo investimento para todos, mas a chance de eu ter mais sucesso quando eu tenho um híbrido mais tolerante é maior. E aí a gente se apoia muito nas informações da pesquisa, seja pesquisa por instituições públicas, seja por pesquisa em instituições privadas, e muitas vezes os próprios produtores dentro da fazenda têm equipes direcionadas para realizar a sua pesquisa interna ali. Então, às vezes, uma cultivar de milho, um híbrido de milho que é plantado em Rondonópolis não tem a mesma performance que quando plantado em Primavera do Leste ou quando plantado em Chapadão do Sul, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Então, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho de fungicida. Quais são os critérios que devem nortear a escolha dos produtos e qual que é o momento ideal de aplicação? Aqui a gente entra numa seara que eu vou te contar, hein? O mercado tem uma infinidade de fungicidas que podem ser utilizados. Eu não posso dizer para você qual é a melhor estratégia de todos eles, porque isso varia com a realidade de cada região e, obviamente, da disponibilidade deles. Mas o que eu vou dizer para você, a gente tem grupos de ação dentro desses fungicidas. Então, com base nas doenças que nós conversamos no início, o produtor consegue desenvolver uma estratégia de manejo voltada exclusivamente para essas doenças. Então, o melhor dos cenários é o qual? Quando o produtor trabalha com fungicidas químicos de sítio específico associados a biofungicidas, fungicidas microbiológicos, ou associado ainda aos fungicidas multissítios, ditos mancozebs e clorothalonil da vida. Então, a rotação desses produtos químicos, desses fungicidas químicos de sítio específico, ele é muito importante para que a gente garanta o manejo fitossanitário da lavoura, mas que eu associe ele com outras tecnologias para que eu garanta que essa tecnologia vai ser eficiente no campo por mais tempo. Então, a ideia aqui é construir, de fato, um manejo integrado de doenças nas lavouras.
Aqui no Brasil a gente não tinha muita preocupação com esse negócio de clima, né? Dia de São José chove, era um negócio mais ou menos assim que funcionava, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, já é bem diferente, né? Inclusive não só no campo, mas nas cidades mesmo. O norte-americano ele tem essa coisa de... Antes ele olha o clima antes de sair de casa para depois ele sair, né? E o brasileiro ele já tem buscado isso, em especial os produtores rurais. Existem muitas ferramentas de monitoramento climático hoje ao alcance do produtor? Existem diversas. Hoje, os produtores de maior grau tecnológico, né, de investimento, eles já possuem estações meteorológicas dentro da própria fazenda. Então, ele consegue ter a previsão do tempo, saber as condições climáticas que estão acontecendo exatamente naquele momento dentro da sua fazenda. E isso se soma a redes aí de monitoramento, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. Então a gente tem um cenário em que a gente tem muita informação chegando para os produtores. Entretanto, vale ressaltar que clima é monitoramento, é previsão. Então, de acordo com... ele é uma leitura daquele momento. Pode ser que daqui a meia hora, por exemplo, que é o que estava acontecendo aqui em Rondonópolis, a gente estava tendo uma temperatura de 40 graus e cerca de uma hora a gente virou o tempo e caiu uma chuva e agora a temperatura está mais ou menos. Então, assim, o produtor tem muita informação chegando. O ideal é que ele tenha duas, três fontes aí de pesquisa que ele conflite essas informações, olhe cada uma delas e tome a decisão sempre com base nessas informações. Isso vai garantir que ele seja mais assertivo. Manejo integrado tem sido amplamente defendido, né? Como integrar práticas químicas, culturais e biológicas, mas de uma maneira eficiente no milho? Olha, a gente já falou de rotação de culturas, nós falamos da associação entre fungicidas, químicos de sítio específico, biológicos, fungicidas multissítios, e tudo isso compõe as estratégias de manejo. Hoje nós evoluímos muito do ponto de vista de assertividade no manejo do produtor. Nós sabemos quais são as culturas que são hospedeiras de determinadas pragas, quais são as plantas daninhas que hospedam as mesmas doenças que vão atacar as culturas agrícolas. Então, o produtor precisa ter uma visão sistêmica do sistema produtivo dele. E, Divino, eu entraria até numa seara que a gente não pode olhar por cultura específica que estamos trabalhando. Eu preciso entender o sistema produtivo do produtor, conhecer tudo o que ele vem cultivando dentro da fazenda ao longo das últimas safras, para que a gente desenvolva um planejamento para as próximas safras ele ter menos problemas ou para que elas sejam menos desafiadoras do ponto de vista fitossanitário. E fitossanitário eu não digo aqui somente para doenças. Eu falo de pragas, eu falo inclusive para manejo de plantas daninhas, que além de ser hospedeiras de pragas e doenças, multiplicam nematóides nessas áreas e comprometem a produtividade, porque competem com a cultura que o produtor está cultivando ali com interesse comercial. Renan, vamos fazer mais uma pausa daquelas? Rapidinho, já a gente volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Estamos falando hoje a respeito da cultura do milho e eu estou entrevistando Renan Chizzini. Um dos problemas muito enfrentados também é a resistência dos patógenos aos fungicidas, né? Quais são os cuidados que o produtor deve ter para evitar esse problema? Primeiro é o posicionamento correto.
Hoje a gente tem diversos estudos que mostram a resistência de alguns micro-organismos ou, em dado momento, a tolerância deles ao uso de alguns ingredientes ativos específicos. Nesse caso, se eu já sei que esse micro-organismo ele é resistente ou ele é tolerante àquela molécula, não tem por que eu use ela isolada na lavoura. Se eu usar ela isolada, se o micro-organismo for resistente, ele não vai morrer. Se ele for tolerante, uma parte da população vai morrer, mas eu vou segurar e os mais tolerantes vão sobreviver, vão se multiplicar e vão gerar populações cada vez mais tolerantes a esse ingrediente ativo na lavoura. Então, por isso que a gente usa estratégias integradas. Eu comentei com você a respeito de fungicidas de sítio específico e de fungicidas multissítio. Vou dar um exemplo do ponto de vista químico. Eu vou ter um fungicida de sítio específico que vai agir na síntese de lipídio ou na síntese de proteína do fungo. Mas o multissítio vai atuar também na respiração celular. Então eu ataco esses micro-organismos por diferentes rotas para que eu consiga controlá-los e baixar essa população de indivíduos resistentes. Quando nós usamos micro-organismos, a exemplo de bactérias, de biofungicidas, do gênero Bacillus, por exemplo, além dessa atuação direta sobre o micro-organismo, eu induzo uma resposta imunológica da planta. Então, eu ataco ele de uma outra forma. Eu tenho a planta se defendendo, eu tenho um fungicida de sítio específico atuando sobre o micro-organismo e eu tenho um fungicida biológico aqui atuando sobre esse micro-organismo. Esse é o melhor dos cenários, porque a partir daí eu vou reduzindo a pressão desse micro-organismo no campo, diminuo a severidade da doença e entrego mais produtividade para o produtor. E essa entrega de produtividade, esses resultados positivos, é o que, no meu ponto de vista, garantem o investimento do produtor e a adesão dele a essas novas tecnologias que surgem no mercado. Já existem muitas soluções biológicas registradas que têm eficácia comprovada para o controle dessas doenças que você colocou aí? Existem soluções biológicas. Eu até comentei com você sobre as bactérias do gênero Bacillus. Tem uma ampla gama de isolados, cada um com uma atuação diferente. A grande questão é que no mercado a gente tem, assim como no mercado químico, a gente tem diferentes produtos, a gente tem um grande leque. Você tem performances melhores e performances não tão boas. Então o produtor precisa conhecer o micro-organismo que ele está manejando, ter confiança na empresa que está produzindo esse produto, observar, obviamente, o registro para aquele alvo que a gente está querendo manejar ali na lavoura. Mas hoje, quando olhamos para grandes empresas que têm uma idoneidade, que já têm uma história no agronegócio, os produtos tendem a performar melhor. Porque a gente tem toda uma estrutura produtiva por trás, tem toda uma estrutura de controle de qualidade, de armazenamento, tem segurança para posicionar isso na lavoura. Porque uma coisa é você ter um bom produto e posicioná-lo de maneira adequada, e ele vai performar bem, ou você ter um produto que é muito bom e você posiciona ele de uma maneira inadequada e ele não vai performar. Isso quer dizer que o micro-organismo não é eficiente? Não, ele só foi mal posicionado. Qual que é a média de produtividade de milho hoje no Brasil? A safrinha. A gente tem produtividades extremamente elevadas, tetos produtivos rompendo a casa das 200 sacas por hectare. Entretanto, a produtividade média brasileira é inferior a isso. Nós temos lavouras, por exemplo, que chegam a produzir 50, 60 sacas por hectare. Então, a amplitude de produção ela é muito grande e isso está muito relacionado com as condições climáticas, mas também ao grau de investimento que os produtores realizam na lavoura. E como é que as práticas de manejo preventivo têm contribuído para alcançar produtividades aí acima de, já ouvi falar de 230 sacas por hectare, por exemplo? O manejo preventivo, ele garante que o produtor perca menos potencial produtivo. Quando a gente olha para o cenário da produção agrícola, quando eu estou fazendo a semeadura na área, essa minha semente ela tem um potencial produtivo que vai muito além dessas 230 sacas por hectare.
a cada intempérie que vai acontecendo com ela, ela vai perdendo esse potencial produtivo. Ou seja, se eu tive problemas na implantação, no estabelecimento, eu tive o ataque de pragas, eu tive o ataque de doenças, faltou chuva no momento de enchimento de grão, tive um problema lá na fecundação, na polinização, esse potencial produtivo vem reduzindo. Então, a partir do momento que eu atuo de maneira preventiva, eu estou assegurando esse maior potencial produtivo das minhas plantas aqui na lavoura. Então, seja manejo preventivo de pragas, manejo preventivo de doenças, eles vão contribuir para um elevado teto produtivo no campo. Tem gente que negligencia o controle das doenças, né? Acaba que, por um motivo ou outro, acaba negligenciando. Quais são os impactos econômicos mais comuns observados nas lavouras que não tem essa preocupação toda com esse controle das doenças foliares? O impacto direto é a redução da produtividade e isso inviabiliza, em muitos casos, o cultivo de safrinha. Mas, além disso, a gente tem um cenário em que fungos e doenças, enfim, e qualquer outra pragas, plantas daninhas, eles não respeitam divisas. Então, muitas vezes a gente tem um cenário preocupante, porque a gente tem um determinado produtor que não faz um correto manejo fitossanitário e acaba disseminando pragas e doenças para outras lavouras vizinhas. Então, além de você comprometer o seu sistema produtivo, você acaba onerando, deixando mais caro para outras pessoas que estão ao seu redor produzir. Então, a gente tem os efeitos diretos e os indiretos. Esse efeito da migração dos micro-organismos, enfim, é um efeito indireto. Mas para esse produtor, é a redução da produtividade e muitas vezes inviabiliza completamente a produção. Se a gente olha para doenças, os enfesamentos aqui por conta da cigarrinha, a gente tem perdas que podem chegar a 70% de produtividade. Então, em um cenário onde você trabalha com margens menores, margens mais apertadas, isso com certeza inviabiliza a atividade. O melhor é não ter um vizinho desse, né? Seria o melhor dos mundos. Mas não funciona assim. É o melhor do cenário. Que tipo de suporte técnico a Nitro oferece aos produtores para o diagnóstico e a definição dessas estratégias de manejo? A Nitro tem diversas ferramentas para auxiliar esses produtores na tomada de decisão. Mas além das ferramentas, nós temos um time qualificado de pessoas no campo. Tanto quando olhamos para o cenário de biológicos, de pessoas treinadas e capacitadas para desenvolver estratégias que envolvam desde nutrição até o manejo biológico de pragas e doenças no campo, e esse time está espalhado por todo o Brasil. Então, os produtores das principais praças produtoras em todos os estados produtores do Brasil, não somente de culturas anuais, mas também quando a gente olha para hortaliças, HFF, né? Hortaliças, florestais e frutíferas, também podem encontrar esses profissionais da Nitro plenamente capacitados. Inclusive, uma empresa que investe na qualificação profissional dos seus colaboradores. Bom, a gente falou aqui de produtores que às vezes não têm essa preocupação toda, né? Vai entender o motivo de cada um, mas com certeza tem produtores que querem melhorar, né? O manejo da sua lavoura, que estão querendo partir para um outro patamar. Por onde ele deve começar? É uma pergunta que vale muito. Eu acho que o primeiro passo ele já deu, que é entender que ele precisa começar olhar para dentro do negócio dele, para desenvolver um trabalho que estruture o seu sistema produtivo. E é aí que entram os profissionais capacitados para auxiliá-lo. Sejam profissionais do setor privado, profissionais que trabalham em alguma empresa, exemplo da Nitro, por exemplo, ou buscar assistência técnica e entidades que são do setor público, por exemplo, para que ele comece a estruturar seu sistema produtivo. Nós precisamos olhar para dentro de cada sistema do produtor, de cada fazenda, entender qual a realidade do solo dele, o comportamento, a estrutura desse solo, como está a fertilidade. Precisamos corrigir isso. Precisamos entender
se aquelas culturas que ele está cultivando, aquelas cultivares, aqueles híbridos de milho fazem sentido para aquela região, para aquela realidade específica daquela fazenda, para o grau de investimento que ele está colocando ali no dia a dia dele. Então, a gente, enquanto profissionais do agronegócio, estamos plenamente capacitados para fazer esse levantamento para o produtor. Mas a grande X dessa questão é: o produtor está aberto a ouvir esses profissionais, sentar com eles e traçar essas estratégias. A gente tem um cenário que os produtores brasileiros cada vez mais estão olhando para isso, e é isso que torna a agricultura brasileira cada vez mais eficiente. Quando a gente olha para médias produtivas, o Brasil é um país que vem crescendo ano após ano e se tornando, além de ser referência mundial em produção agrícola na agricultura tropical, a gente tem médias produtivas que crescem ano após ano. Existem estratégias, mas não existe receita de bolo, né, Renan? Exatamente, a gente precisa olhar para cada sistema produtivo. Por isso que é importante os produtores buscarem informações para aquela realidade dele. Muitas vezes o produtor não consegue pagar uma pesquisa privada para aquela realidade específica, mas as instituições públicas de pesquisa hoje fazem um trabalho brilhante. Empresas como a Nitro, por exemplo, têm uma estrutura tanto de pesquisa interna como contratação de pesquisa externa, que podem mostrar para esse produtor, construir junto com ele as melhores estratégias de manejo para cada situação. Renan, foi ótimo conversar com você, adorei, obrigado, viu? Divino, eu fico muito feliz em poder conversar com você novamente. Fico à disposição tanto dos produtores quanto de você. Quando precisarem de informação técnica, conversar sobre o agronegócio, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Te agradeço, muito obrigado. Gente, é isso aí, temos que ter... ele usou uma expressão ali bem interessante. É um olho no peixe, o outro olho é onde, Renan? O outro olho é do... não sei. Tem que ter os dois olhos ali. No gato, um peixe, um olho no peixe, outro olho no gato, né? É isso aí, produtor rural, tem que estar de olho em tudo, tem que sujar a botina mesmo, não tem jeito não. Eu conversei com o Renan Chizzini, que ele é o coordenador técnico da Nitro, e nós falamos sobre estratégias para reduzir o impacto de doenças na cultura do milho. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.